Meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero orar pela sua vida espiritual, sentimental, pela sua saúde, pela sua família. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe seus negócios, que Deus abençoe seu trabalho, que Deus abençoe a sua saúde, que Deus abençoe tudo que é seu. Amém, glória a Deus. Meus amores, hoje eu quero falar um pouquinho sobre fé. A fé é muito importante, né? Sem fé, a Bíblia já fala, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, gente, precisamos ter fé em tudo. Em tudo. A gente não consegue agradar a Deus se a gente não tiver fé. Tudo na vida a gente se conquista pela fé. A Bíblia já fala que a fé sem obra, ela é morta. Então a gente tem que ter fé, mas tem que praticar a ação. A gente tem que ter ação. Né? Temos muitos exemplos na Bíblia a ser seguido, né? Referente à fé. Como você ter fé, como você praticar a sua fé, como você avivar a sua fé. Na Bíblia, você vai ler a Bíblia, você vai ver que lá, né, em Gênesis, Abraão, ele obedeceu a Deus, né, pela fé, porque ele não via Deus. Naquele momento lá, naquela época, não tinha nada que provava a existência de Deus, não tinha Bíblia, não tinha nenhum testemunho, nenhum relato que Deus, né, existia. E Abraão, ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. E Deus mandou Abraão sair da terra dele e ir para a terra que ele ia mostrar. E Abraão, ele obedeceu. E ele foi mesmo sem saber para onde ele iria, mesmo sem conhecer Deus, sem saber nada, mas ele obedeceu. Abraão teve fé, mesmo sem conhecer Deus, Abraão teve fé. E é por isso que Abraão é chamado pelo pai da fé, né? Porque Abraão teve muita fé. Abraão teve fé sem nada concreto ali, sem nada para ele ver realmente. Hoje em dia é muito fácil ter fé, porque temos a Bíblia, temos muitos testemunhos, muitas coisas, né, que provam, né, que a fé funciona, né, que Deus existe, que temos Deus, né, o Deus Todo-Poderoso. Mas naquela época, na época de Abraão, não tinha nada provando, tinha nada, né? Abraão não tinha nada que provasse, né, que Deus existia. E Abraão, ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu e obedeceu. Amém, meus amores? Eu vou ler uma palavra que fica lá em Marcos 11, a partir do versículo 20. A Bíblia vai dizer assim: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secará desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tenha fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que fará o que dize, assim será com ele. Por isso vos digo que, tudo quanto em oração pedides, crede que recebeste, e será assim convosco. Então, quando Jesus passou e viu a figueira, ela não tinha frutos, né? Então Jesus, ele amaldiçoou aquela figueira, né? E ela secou. E quando Jesus passou com seus discípulos no outro dia, então Pedro, ele se lembrou. Então Pedro sempre era ousado, né? Sempre Pedro. Então Pedro, ele perguntou: Mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Então Jesus respondeu, né? Então, gente, Jesus queria mostrar algo para seus discípulos, né? Através daquela figueira. Então, aquela árvore serviu de exemplo, porque Jesus disse: tudo que pedires em meu nome, né, acontecerá. Né? Não importa, gente, o tamanho da sua fé. Qualquer coisa que você pedir para Jesus, qualquer coisa, sem duvidar, vai acontecer. Vai acontecer a partir do momento que você começar a praticar a sua fé, né? Ela vai aumentando cada vez mais. E Jesus disse aos seus discípulos: se credes sem duvidar no seu coração, um milagre vai acontecer.
Porque, gente, Jesus, aquele monte que Jesus estava falando era figura de linguagem, né? Figura de linguagem, né? Significa, o monte significa os nossos problemas, as nossas adversidades, tudo que temos, né, que lutar, tudo que temos que enfrentar. Significa aquele monte. Jesus está falando para aquele monte, saia daqui, né, e lança-te no mar. Então Jesus estava se referindo aos nossos problemas de hoje em dia. Ou seja, aquelas situações, gente, que surge, né, no seu caminho, né, para atrapalhar o seu propósito, para atrasar o seu propósito. Então, uma enfermidade, né, ou algo que aconteceu na sua vida, né, que você está lutando, né, um desemprego, né, uma porta de emprego que se fechou. Então, situações que você depara no seu dia a dia, isso significa aquele monte que Jesus estava falando, né? Através dessa mensagem, Jesus está chamando nossa atenção para que nós tenhamos fé. Ele está dizendo aos seus discípulos, mas hoje representado aqueles discípulos é nós. Então Jesus está dizendo para nós, né? Tenha bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Então significa que nós também vamos vencer essa adversidade, essa luta, essa guerra que você está enfrentando, todos esses problemas. Jesus está falando, tenha fé no seu coração sem duvidar. Tenha fé que você vai vencer, você vai conseguir. Tudo isso vai acabar. Basta você ter fé no seu coração sem duvidar. Tudo que você pede em oração, crendo, tudo isso você vai receber. Tudo isso Deus vai te dar. Gente, muitas vezes clamamos ao Senhor, né? Muitas coisas nós, né, clamamos ao Senhor, clamamos a Deus. Mas muitas coisas Deus já nos deu autoridade, né? Pra gente resolver. Muitas coisas Deus já nos deu autoridade pra gente lidar direto com aquela situação. Eu vou dar um exemplo que aconteceu no Antigo Testamento, né? Lá quando Moisés tirou o povo, né, da escravidão do Egito, né, estava passando pelo deserto. Então, quando eles estavam andando pelo deserto, né, atravessando o deserto, eles se depararam com o mar. Então, os filhos de Israel, eles começaram a clamar. Moisés começou a clamar, todo mundo entrou em desespero com o mar ali na sua frente, né? Eles não sabiam o que fazer. E atrás, gente, estava vindo o exército de Faraó. E aquele povo apavorado, clamando a Deus. Bom, nem todos clamavam a Deus, né, gente? Alguns reclamavam, né? Murmuravam, alguns, né, xingavam Moisés. Então, foi assim, né? Aquela confusão toda. Então, gente, naquela confusão toda, Moisés clamando a Deus, né? O povo clamando. Aí Deus fala, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então, gente, Deus queria que o povo marchasse, né? Então, lá em Gênesis, né, 14:15, né, a Bíblia fala assim: disse o Senhor a Moisés, por que clama a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Então, gente, o povo naquele desespero, e Deus, ele falou para Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Né? Ou seja, eu já te dei autoridade, né? Eu já te dei autoridade, eu já te dei esse bordão aí, Moisés, que representa a autoridade, né? Bate esse bordão no chão e abre esse mar para o povo passar, né? Então, gente, Deus, ele já nos deu autoridade. Né? Ele já nos deu autoridade, tem coisas que ele quer que nós reagem, né? Ele quer que nós, né, nós praticamos a nossa fé, né? Que nós que tenhamos ação. Tem situação, gente, que Deus já nos deu autoridade para resolver aquela situação, né? Só temos que declarar, né? Problema, saia da minha vida. Tem problemas, gente, que Deus já nos deu autoridade para a gente lidar com aquela situação, para a gente resolver aquela situação, e a gente fica clamando, meu Deus, né, essa situação, Senhor, mas Deus já nos deu autoridade sobre aquele problema, e Deus só espera que nós praticamos aquela autoridade que Ele deu, né? Praticamos a nossa fé, porque, gente, Deus já tinha dado autoridade a Moisés, Deus só esperava que ele praticasse. E Deus fala a Moisés, por que, Moisés? Por que você está clamando? Diga ao povo que marche, né? Diga aos filhos de Israel que marche, abra o mar, né? Para o povo passar. Então, gente, Deus, ele ia fazer aquele mar abrir.
Deus ia fazer aquele mar abrir, mas Deus, ele queria que Moisés cooperasse, que ele usasse a autoridade que ele deu. Quando Moisés, ele tocou com o cajado no chão, foi Deus que abriu o mar, não foi Moisés. Foi Deus, mas a ação foi de Moisés. Mas por trás era Deus que estava fazendo. Era ele que estava fazendo, porque Moisés não tinha poder. Deus deu autoridade para Moisés, mas quem estava fazendo era Deus, né? Deus, ele nos deu autoridade. Ele quer que nós praticamos, que nós colocamos em prática. Ele quer ver nossa ação. Mas quem vai fazer é Deus, porque nós não temos poder para fazer nada. Quem faz é Deus, mas ele quer ver nossa ação. Ele quer que nós praticamos a nossa fé. Ele quer ver a nossa ação, a nossa atitude diante das situações. Deus, ele já nos deu autoridade no nome de Jesus para a gente expulsar o mal da nossa vida. Para você mandar ele embora. Manda esse mal embora, esse problema embora, né? Fala problema, né? Diga o nome do problema que você está passando, né? Problema, eu te expulso, eu te mando embora. Em nome do Senhor Jesus. Você tem a autoridade que Deus te deu para mandar esse mal embora da sua casa, da sua vida, da sua família. Você tem autoridade. É no nome de Jesus. Deus te deu essa autoridade. Ele deu a autoridade no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus. Eu não te aceito. Eu te repreendo. Saia da minha vida, da minha casa, da minha família, no nome do Senhor Jesus. Você está passando por um problema, uma aflição, uma angústia, algo que está afligindo a sua alma, né? Uma enfermidade, um problema financeiro, um problema no casamento, um problema na família. Não importa o problema que você está passando. Aprenda a expulsar o mal todos os dias, né? Aprenda. Você vai expulsar ele da sua casa, da sua vida. Todos os dias você fala, eu te repreendo, eu não te aceito no nome do Senhor Jesus. Sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família. Repreende esse mal todos os dias para você ver que ele vai sair da sua casa, da sua vida. Você vai se libertar desse problema em nome do Senhor Jesus. É no nome de Jesus, não é no nosso nome, é no nome de Jesus e ele vai ter que obedecer, ele vai ter que sair. Use a autoridade que Deus te deu. Porque a palavra de Deus fala, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, gente, a palavra de Deus, a oração, a sua fé, o diabo não vai resistir. Nada é mais poderoso, né, do que o nome do Senhor, do que a palavra de Deus, do que o nome de Jesus. Nada é. Então, gente, aprenda a expulsar o mal da sua vida, da sua casa. Aprenda, porque Deus já te deu autoridade sobre isso. Meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe essa mensagem, se inscreve no canal, curte esse vídeo, dá um joinha. Amém? Amores, essa oração pode ajudar muita gente, né? Essa oração pode chegar no momento que a pessoa esteja precisando de uma palavra e você enviando essa palavra para essa pessoa, você vai estar evangelizando, você vai estar ajudando essa pessoa. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Feche os seus olhinhos se vocês puderem. Amém? Glória a Deus. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu entro, Pai, na Tua santa presença, Pai, em oração, meu Deus. Pai querido e amado, eu apresento, Pai, essas pessoas aqui, meu Deus, que está vendo esse vídeo, Pai. A partir de hoje, meu Pai, a vida dessa pessoa vai mudar, porque ela vai colocar em prática, meu Pai, aquilo que ela ouviu, meu Pai. A Tua palavra, meu Deus, que ela ouviu, ela vai colocar em prática e a vida dela vai mudar, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, fortalece essa pessoa que está fraca, desanimada, meu Deus. Essa pessoa, meu Pai, que está, meu Pai, triste, meu Pai, que acha que não tem mais jeito, meu Deus, que aquele problema que ela está passando, meu Deus, não vai ter jeito, aquela enfermidade não vai ter cura, meu Deus. Aquele casamento não tem mais conserto. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, mas para o Senhor tudo tem jeito, tudo tem conserto, Pai. Porque o Senhor está visitando, Pai, essa pessoa, meu Deus, está tocando na vida dela, na casa dela, meu Deus.
Abençoa os lares, abençoa casamento. Meu Deus, abençoa o trabalho dessa pessoa, Pai. Meu Deus, abençoa os negócios dessa pessoa, meu Deus. Pai, abençoa, meu Pai, essa pessoa que está triste, com depressão, que o Senhor venha levantar, que o Senhor venha erguer essa pessoa, Pai. Meu Deus, toca nessa pessoa que está enferma, Pai. Essa pessoa que está triste, meu Pai, desanimada, meu Pai, com dores, Senhor, sem saber o que fazer, meu Deus. Mas o Senhor está visitando, meu Pai. O Senhor está tocando nessa pessoa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa, derrama a sua unção, meu Pai, de cura, de restauração, de libertação, de prosperidade, meu Pai, na vida dessa pessoa. Eu determino a vitória, meu Pai, na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Meus amores, ficam todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos.